Paz do Senhor, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos dando início a uma nova série de estudos bíblicos. Semana passada nós acabamos de estudar os profetas menores. Foram 13 aulas muito abençoadas. Agora nós estaremos iniciando um novo trimestre, tá? E esse novo trimestre tem por título Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Então, nessa lição de Elias e Eliseu, nós estaremos estudando ela em 13 aulas. Em 13 aulas, nós estaremos vendo todo o ministério de Elias e de Eliseu, que foram dois profetas, tá? Que profetizaram em um determinado momento, em uma determinada época, que ao decorrer de cada aula nós estaremos abordando com mais detalhe a vida de Elias e de Eliseu. Hoje nós abordaremos a primeira aula, e a primeira aula ela tem como título a apostasia no reino de Israel. Então, nessa primeira aula, será uma aula introdutória, onde nós vamos dar detalhes, alguns detalhes históricos, para que nós possamos situar o profeta Elias e Eliseu. Sabendo-se que primeiro quem profetiza foi o profeta Elias, e depois vem o profeta Eliseu. Tá? Então, hoje nós abordaremos a apostasia do reino de Israel. O nosso estudo ele se concentra no texto bíblico se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 16, do verso 29 ao 34. Porque para nós estudarmos Elias e Eliseu, nós temos que sintonizar eles num contexto histórico. E o profeta Elias, ele surge no cenário bíblico na época de um rei, tá? E que rei era esse? Era o rei Acabe. Então hoje nós vamos dar uma olhadinha a respeito quem foi o rei Acabe. Como é que essa tal apostasia ela entrou em Israel? Para nós entendermos então um pouquinho desse contexto, vamos falar um pouquinho de história, tá? Porque o profeta Elias, ele surge nesse contexto de Acabe. Acabe, ele profetiza durante o ano 874 a 853. Mas para chegar-se até nessa época, aconteceu uma divisão no reino. E é sobre essa divisão do reino que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Nós sabemos que Israel foi constituído lá na época de Jacó. Jacó então dar-se 12 filhos, e esses 12 filhos, cada um deles nasce-se uma tribo. E diante dessa tribo, há então uma constituição da nação israelita. Tá? A nação de Israel, anteriormente, ela era dividida por tribos. Havia 12 tribos, independente uma da outra. Cada tribo vivia-se independentemente. Na época de Saul, aconteceu o quê? A monarquia. A instituição da monarquia. Com quem? Com o rei Saul. Mas por que o povo de Israel, as tribos, ela decide se unir e virar então uma monarquia? Segundo alguns teólogos, a necessidade de se unir as 12 tribos de Israel não foi uma necessidade interna, não foi um consenso das 12 tribos, mas essa necessidade ela veio de forma externa. Segundo o Dr. Milton Schwantes,
as 12 tribos, ela sentiu-se uma grande necessidade de se unir por causa de um império que estava constrangendo as tribos. As tribos, por viver de forma independente, eles não tinham força suficiente para combater os filisteus. Porque na época de Saul, os filisteus eram uma grande nação. E os filisteus eram uma grande ameaça para a Palestina. E o povo de Israel, vivendo em tribos, eles se tornavam presa fácil desse inimigo. Então eles decidem o quê? Eles decidem se unirem. Para quê? Para tentar combater o inimigo. E quem era o inimigo? Os filisteus. Então, eu quero que você entenda uma coisa, que a união das 12 tribos foi por uma necessidade externa. E qual foi essa necessidade? O inimigo chamado filisteus. Aí o povo, ele ficou sob o governo de Saul por 40 anos. Depois veio Davi, por mais 40 anos domina Israel com essa monarquia. E depois finaliza-se com mais 40 anos de reinado de Salomão. No reinado de Salomão, as coisas já não estavam muito boas. Por quê? Porque mesmo com essa união, há cerca de 120 anos atrás, quando o reino ele é unido, mas essa união ela nunca foi homogênea. Sempre teve alguns dentro de Israel que queria voltar para o tribalismo. Então, com o reinado de Salomão, isso veio a contribuir para que as classes que apoiava a volta do tribalismo e a abolição da monarquia ganhasse força. Por quê? Porque o rei Salomão, ele foi um rei de paz. Mas ele também causou muita desavença econômica. Porque no reinado de Salomão aconteceu, por exemplo, aumento de tributos. E tudo se concentrava na onde? Na época da monarquia, em Jerusalém. Então os povos que moravam mais ao norte de Israel, na comunidade ainda que era uma monarquia que era unida, todos eles tinham que descer até Jerusalém, que ficava mais ao sul de Israel, para fazer todos os tipos de trabalho. Então todos os tipos de trabalho, toda a renda econômica, ela vinha para onde? Para Jerusalém. Então o centro político, o centro religioso e o centro econômico era Jerusalém. E o pessoal que morava mais ao norte estava cansado disso. Eles queriam fazer o quê? Eles queriam descentralizar Jerusalém. E o que acontece com a morte de Salomão? Tá? Acontece o quê? Coloca-se no lugar Roboão. Então essas pessoas que eram anti a monarquia e que queria que o tribalismo voltasse a reinar, eles aproveitou dessa oportunidade para então dar início que a uma ideia muito antiga, que era a volta do tribalismo. Aí acontece o quê? No ano 926, Roboão, que era filho de Salomão, ele era muito jovem e ele não soube administrar a monarquia. E um pessoal do norte veio até Roboão pedir para que ele diminuísse os tributos. Aí conta-se a história que ele consulta alguns conselheiros, os conselheiros mais velhos dão um ótimo conselho para ele, para que abaixasse realmente o tributo, mas ele não deu ouvido a esses conselheiros mais velhos. Ele opta por ouvir conselheiros mais jovens, e os conselheiros mais jovens deram um conselho contrário para ele. Falou, não, de hipótese alguma você diminua os tributos. Você deve aumentar os tributos. Então Roboão, ele faz uma assembleia. Nessa assembleia veio também Jeroboão,
que era um dos homens que a tribo do norte gostava muito, e Roboão então dá uma notícia: olha, nós não vamos abaixar tributo, nós vamos aumentar mais o tributo ainda. E nós queremos que você trabalhe em dobro e traga mais tributo, mais dinheiro para Jerusalém. Então aquelas pessoas que eram anti a monarquia e a favor do tribalismo se rebelam. Então o que eles fazem? Eles nomeiam Jeroboão como rei de Israel, da parte norte, e Roboão ele fica rei de Judá, que a sua sede já era em Jerusalém. Então acontece o cisma em que ano? No ano 926. Então acontece o cisma. O cisma fica no Reino Norte, ficou 10 tribos. Tá? Ficou 10 tribos. Quem ficou rei em Israel, na parte norte? Jeroboão. Ok? E no Reino Sul ficou apenas 2 tribos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E quem ficou reinando em Judá, no Reino Sul? Roboão. Então Roboão fica no Reino Sul e Jeroboão fica no Reino Norte, que passa a chamar-se Reino de Israel. Então no ano 926 acontece o quê? O cisma, a ruptura. Daí se dar-se ao quê? A vida independente entre o Reino Norte e o Reino Sul. No Reino Norte teve 19 reis ao longo da história. O primeiro rei começa a reinar no ano 926 e o último rei reina no ano 722. Então o reinado, a homogeneia do reinado de Israel dar-se-á do ano 926 até o ano 722. No Reino Sul acontece a mesma coisa. Lá existe um reinado de 19 reis. A única diferença é que em Judá reinou uma mulher por nome de Atalia. Tá? E o reinado também inicia-se no ano 926, mas prolonga-se até o ano 586, com a invasão e a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Tá? Então, o rei Acabe, que é o personagem de nosso estudo, ele é o 7º rei do reinado do norte. Então Acabe, ele está no reino norte, ele está na parte superior em Israel. E qual era a capital do reino do norte? Tá? A capital mais famosa, ela é Samaria. Mas segundo a historicidade, lá no Reino Norte houve várias capitais. Tá? Jezreel foi uma capital, tá? Tirsa foi uma outra capital. Samaria é uma capital também. Por quê? Porque a Samaria ela só passa a ser capital a partir do 6º reinado. Tá? Porque Omri, que era pai de Acabe, ele compra aquela cidade por nome de Samaria. E ele então faz dela uma capital. Mas antes dela, Samaria, já tinha outra capital ali. Ou já teve outras capitais. Um dado muito curioso do Reino Norte é que o Reino Norte, quando ele se afasta de Jerusalém, aonde se adorava? Em Jerusalém. O templo ficou em Jerusalém. Então eles não desciam mais do norte para o sul para adorar. Então o que Jeroboão fez? Jeroboão, ele cria o quê? Algumas cidades santuário. Uma dessas cidades santuário foi Dan. Tá? Uma outra cidade santuário foi Betel. Então essas cidades elas se tornaram um símbolo religioso para o povo de Israel, para a tribo do norte. Que eles não precisavam mais descer até Jerusalém, e para ter nenhum contato com Jerusalém, eles instituíram cidades santuário, cidades religiosas naquele lugar. Com que fazia o quê? Que a adoração
fosse voltada para essa cidade. Então eles tirou Jerusalém do foco e colocou outras cidades como foco. Então Acabe, dentro deste contexto, a Bíblia diz que Acabe, ele reina em que época? Então o cisma acontece no ano 926. Tá? Acabe, ele entra em cena no ano 874. Tá? A Bíblia diz que Acabe, ele foi um dos piores reis até então. Antes dele teve 6 reis. Ele foi o 7º. De todos esses reis, ele foi o pior de todos os reis. Acabe, ele instaura em Israel, sempre nessa aula, quando nós falarmos em Israel, lembra do Reino Norte, constituído por 10 tribos. Acabe, ele foi muito perverso. Por quê? Acabe, ele se afasta do único Deus. E ele começa a implantar o que? O politeísmo, o culto de vários deuses em Israel. Mas como é que Acabe, adorador de um único Deus, ou melhor dizendo, ele aprendeu a adorar um único Deus, como é que ele introduz então em Israel essa gama de vários deuses? Um dado muito interessante. Nós vamos ver aqui as causas de uma apostasia. O que leva um povo ou uma pessoa se apostatar da fé? Mas no finalzinho eu vou falar o que é uma apostasia, tá? Mas vamos falar agora sobre a causa da apostasia. Um dos motivos que pode levar à causa da apostasia é o casamento misto. E foi isso que aconteceu com Acabe. Acabe, ele reinava em Israel. Mas o que Acabe faz? Por uma aliança política com os fenícios, Acabe, ele casa-se com uma mulher que não era judia, uma mulher que não tinha fé no próprio Deus único que ele acreditava, ou que possivelmente ele aprendeu que era certo. E ele casa-se então com Jezabel. A Jezabel, ela era filha de Etbaal, tá? E ela era uma mulher que não adorava um único Deus, tá? O Deus que ela adorava era o Deus dos cananeus. Então, com esse casamento, o que aconteceu? Ela sai da cidade de Sidom, tá? E vem para a cidade de Samaria, do reinado de Samaria. E ela casa-se então com Acabe. Mas ela trouxe também o que? A sua identidade religiosa. Ela trouxe a sua fé, a sua crença. Então em Israel passou-se a adorar não o Adonai, não o único Deus, mas vários deuses. Lá em Israel, ela trouxe, por exemplo, Astarote. Ela trouxe o Moloque. Ela trouxe várias divindades cananeias que eram adoradas naquela época. E ela trouxe também profetas cananeus para morar em Samaria, para morar no Reino Norte. Esses profetas eram chamados de Baru. Baru eram profetas cananeus e que eles trabalhavam com algum tipo de adivinhações. Vocês se lembram de Abraão, quando Abraão chega nos carvalhais de Mamre, ou de Moré? Tá? Moré, em hebraico, significa mestre. Nesse lugar aonde Abraão chegou, que era uma propriedade cananeia, que os cananeus estavam habitando naquele lugar, esse lugar era chamado de Carvalho de Moré, pela seguinte dedução, porque Moré significa mestre. E os cananeus, eles faziam uma associação entre a árvore do carvalho, porque a árvore do carvalho, o carvalho, ele tinha algumas características. Uma dessas características
era a longa vida que tinham os carvalhos. Então, pelos carvalhos serem muito altos e por possuir muitas folhas, o que esses profetas faziam, os barus? Os barus, eles ficavam entre os carvalhos, e quando o vento passava, fazia-se um grande barulho, um grande estrondo. E o que esses profetas faziam? Com os barulhos, eles tentavam fazer adivinhações, possivelmente com a divindade, com o humano. Eles tentavam adivinhar, eles tentavam decifrar o que as divindades estavam querendo dizer para a sua comunidade, para os humanos e possivelmente para os governantes. Então os barus iam debaixo desses carvalhos e com o passar do vento eles tentavam decifrar a linguagem das divindades na hora que os ventos passavam. Outra característica desse baru, eles pegavam algum vaso de cerâmica grande e colocava água. E eles jogavam metais nessa água. E os metais, por ser pesados, como o ouro, ele ia lá no fundo. E quando esses metais batiam no fundo, formavam pequenos desenhos. E com esses pequenos desenhos, eles tentavam decifrar o futuro. Então, essa gama de deuses foram introduzidos em Israel. Tinha um outro Deus muito curioso em Israel. Trazido por quem? Por Jezabel. Tá? Era um poste ídolo de cerca de aproximadamente 3 metros de altura. Na altura do estômago havia um buraco que funcionava como um forno. Que as crianças nascidas, que eram crianças rejeitadas, o que eles faziam essas crianças? Eles ofereciam a essa divindade. Então colocavam-se lenha na altura do estômago e jogavam essas crianças vivas para esse Deus. Para quê? Para dizer a esse Deus que eles estavam ofertando essas crianças para esse Deus. Então esse tipo de oferta era muito comum na terra de Israel. E quem é que trouxe isso daí? Jezabel. Então nós aprendemos o primeiro princípio que pode causar apostasia, o abandono da fé, o casamento misto. Eu já disse em outras aulas aqui que o que Deus proíbe não é a etnia da pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Boaz casa-se com Ruth. Ruth era uma moabita. Era um povo inimigo de Israel. Mas Ruth abraçou a fé judaica. Então o que Deus coloca em pauta aqui não é a etnia da pessoa, mas é a questão religiosa da pessoa. Porque olha o problema que Acabe trouxe para o povo de Israel. Por quê? Porque Jezabel era uma mulher profana. Jezabel era uma mulher que não adorava a Deus, o Deus verdadeiro. E com isso causou o quê? Uma confusão religiosa. O povo ficou em dúvida em que tipo de Deus eles iriam agora adorar. Então Acabe, ele começa então o quê? Ele começa a propagar que poderia-se adorar-se a Baal, porque ele, sendo rei de Israel, começou a adorar o quê? Baal. Olha o perigo de uma liderança. As pessoas seguem os líderes. Os líderes têm que tomar muito cuidado com que tipo de adoração estão desenvolvendo, porque os seus liderados seguem esse tipo de liderança. Acabe, ele foi um rei muito cruel. Acabe e Jezabel foram os dois agentes para iniciar-se uma apostasia em Israel. Nesse longo período do ano 874 a 880
853, Acabe fez o que não agradara a Deus. O escritor de 1 Reis, ele deixa muito bem claro isso no capítulo 16 e no versículo de número 30. E Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe, ele não agradou a Deus. A apostasia entrou em Israel por causa de um casamento misto. Cuidado, querido, que muitas pessoas hoje estão se apostatando da fé por causa de casamento misto. Paulo recomenda isso. Paulo, ele alerta sobre essa união, que ele chama isso de jugo desigual. Paulo ainda faz até uma brincadeira, podemos dizer assim. Ele faz até uma ilustração. Pode haver igualdade, pode haver harmonia entre luz e trevas? Que comunhão há entre esses dois elementos? Nenhum. Então não pode haver harmonia entre uma pessoa que professa a fé no único Deus e uma pessoa que professa a fé em vários deuses. Mesmo essa pessoa possuindo boas qualidades, o que está em foco não é a qualidade da pessoa, mas é a crença dessa pessoa. É aquilo que ela crê. É a crença que está em foco. E fé é uma questão que não se discute. E Judas vai dizer isso. Lute pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós precisamos defender essa fé. E essa fé está diante do quê? Da hegemonia do quê? De um único Deus. Nós precisamos acreditar nisso daí. Que Deus não quer que nós se associamos com outros tipos de crença. Não que não se relacionamos com outras pessoas. Mas as outras pessoas precisam ter a mesma fé nossa. Então, quais foram os dois agentes da apostasia? Acabe e Jezabel. Com essa introdução ao culto a Baal, o povo perdeu o quê? Identidade. Porque no capítulo 18 e no verso 21 há uma pergunta. E qual é essa pergunta? Do profeta Elias. E o que o profeta Elias diz? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, com a entrada da apostasia, o que aconteceu aqui? Uma crise de identidade. Qual era a identidade judaica? Era politeísta ou monoteísta? Era monoteísta. Eles acreditavam em um único Deus. Mas agora eles estavam em cima do muro. Eles não sabiam se eles adoravam ao único Deus Adonai ou adoravam agora a Baal. Porque o rei tinha instituído esse culto como culto real, como culto do governante, como culto da nação. Aqueles mais conservadores estavam em dúvida. Estava causando uma grande confusão para o povo. E Elias chega e diz: até quando concheareis em dois pensamentos? Olha o que a apostasia faz. Ela quebra a identidade. Ela tira a identidade do adorador. Ela rouba a identidade de uma igreja. A igreja, a pessoa, o adorador, perde a sua identidade. O que é identidade? É aquilo que você olha e identifica um ser, uma pessoa, uma comunidade, um país. O povo de Israel, eles eram conhecidos pelo povo que adorava um único Deus, que aguardava um único dia, o Shabat. Com a introdução desses deuses, estava quebrando essa identidade
Querido, não podemos perder a nossa identidade. Não podemos perder a identidade. E quais são umas da identidade nossa hoje? A identidade da santificação. Muitas igrejas estão perdendo este foco de ser santa. Santo, o que é a palavra santa? Separado. Muitas igrejas estão se misturando com filosofias mundanas. Nós olhamos para ela e não identificamos mais ela como separada para o serviço de Deus. Mas nós olhamos e vemos o que? Uma mistura. É difícil, às vezes, separarmos o que é santo e o que é profano. O que é verdadeiro e o que é falso nessa denominação, nessa instituição chamada igreja. Então a igreja não pode perder o quê? A identidade. Quando uma igreja ela entra pelo caminho da apostasia, ela perde a identidade. Eu quero conversar um pouquinho agora com vocês sobre o que é apostasia. Nós vimos que Acabe com Jezabel introduziu o que? A apostasia. Mas o que é apostasia? Segundo o dicionário, apostasia é abandono premeditado da fé. Mas eu quero que você leve para a sua classe, professor, professora, eu quero que você leve para os seus alunos a seguinte ideia. Existe diferença entre apostasia e uma pessoa desviada? Eu tenho certeza que você conhece alguém que desviou na sua igreja. Alguém, um jovem, uma moça, um moço, um irmão, uma irmã, que não está mais no convívio dos santos. Será que essa pessoa se apostatou da fé? Ou ela desviou-se da fé? Será que apostasia e uma pessoa que desviou-se é a mesma coisa? Olha, eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Apostasia não é a mesma coisa do que desviar-se. Uma pessoa que saiu da igreja não significa necessariamente que ela apostatou-se da fé. Bem verdade é que quase todos os apóstatas saem da igreja. Mas nem todos aqueles que saem da igreja apostatou-se da fé. Porque vamos para a prática. Eu tenho certeza que você conhece alguém aí na sua igreja que saiu da igreja, que não está mais no convívio dos santos. E ele ficou 1, 2 anos fora da igreja, mas ele voltou para a igreja e ele está no convívio hoje. Então uma pessoa que desvia, que se afasta da igreja, ele pode voltar ao convívio dos santos. Talvez é um período de fraqueza dessa pessoa. Porque senão, queridos, nós vamos colocar todas as pessoas que afastou-se da igreja como uma apóstata. Para mim, ao analisar alguns textos bíblicos, apóstata é aquele que desvia, literalmente nega todos os princípios da fé cristã. Ele nega toda a teologia salvífica. Ele nega toda a teologia de Cristo. Ele nega a obra eficácia da cruz do Calvário. Então o apóstata, ele vai negar os elementos essenciais para uma salvação. Queridos, então isso eu quero que você leve para a tua classe. Muito cuidado ao falar que uma pessoa que saiu da igreja, essa pessoa apostatou-se da fé. Porque o apóstata, ele nega completamente todos os pilares básicos da fé cristã.
E ao analisarmos alguns textos bíblicos, nós podemos deduzir, por exemplo, que o apóstata, ele é diferente do herético. Tá? O herético, ele nega algumas doutrinas bíblicas. O Claudio Honor Corrêa de Andrade, ele trata muito bem isso daí. Ele faz a diferença entre o apóstata e o herético. O herético, ele nega algumas doutrinas. O apóstata nega todas as doutrinas. Ok? E aquela pessoa que abandonou a fé, aquela pessoa que afastou da sua igreja, do convívio do santo, nem sempre essa pessoa é uma apóstata. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé cristã, que abandonaram o convívio dos santos. Mas você conversa com ele, ele não nega um pilar teológico, ele não nega um pilar da fé cristã, ele não nega a obra eficaz de Cristo, ele reconhece o estado pecaminoso dele, e ele reconhece que ele precisa voltar para Deus. Então é isso que eu queria que você levasse para a sua classe, tá? O que você levasse? A diferença entre o apóstata, a pessoa que abandona a igreja, e o herético. Então existe diferença entre o apóstata, a pessoa que sai da igreja, e o herético. Tá? Então, para nós terminarmos essa aula, eu queria que você frisasse muito bem na sua classe o quê? Um pouquinho da história de Acabe. Até Acabe entrar em cena, o que aconteceu? Conta um pouquinho para eles sobre a história da divisão do reino. Por que o reino foi dividido? E por que Acabe foi um agente da apostasia? Mostra para a tua classe o perigo do casamento misto. E mostra para eles também a diferença entre o apóstata, o herético e aquela pessoa que saiu da igreja, que abandonou o convívio dos santos. Queridos, como assim nós terminamos mais essa aula. E que o Espírito de Deus possa abençoar a todos vocês. Até semana que vem, permitindo